Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Vamos a seguir dando continuidad con la palabra que comenzamos a compartir anoche. Vamos dar continuidade na palavra que começamos a compartilhar ontem à noite, Acerca de la restauración a respeito da restauração de la iglesia. da igreja. Ayer comenzamos a hablar que para que la iglesia pueda volver al punto donde ella se desvió, Ontem começamos a falar que para que a igreja possa voltar ao ponto da onde ela se desviou, ella tiene que volver a aquellas cosas que son esenciales en la edificación. ela tem que voltar às coisas que são essenciais à edificação. Estamos usando el pasaje de Efesios 4, Estamos utilizando a passagem de Efésios 4, desde el verso 10, desde o verso 10, donde Pablo nos enfatiza que lo primero que Dios coloca o lo que le da importancia a la iglesia onde Paulo nos enfatiza que o primeiro que Deus coloca ou que Ele dá importância na igreja es la persona de nuestro Señor Jesús. é a pessoa do nosso Senhor Jesus. En otro lenguaje de otros pasajes, Em outra linguagem de outras el passagens, fundamento de la iglesia es Jesucristo. o fundamento da igreja é Jesus Cristo. La piedra principal de la iglesia es Jesucristo. A pedra principal da igreja é Jesus Cristo. Y ayer veíamos cómo la iglesia sutilmente, por muchas cosas, E ontem nós víamos que como a igreja sutilmente, por muitas coisas, pierde su posición en Cristo. perde a sua posição em Cristo. Y necesitamos volver a Cristo, E nós precisamos voltar a Cristo, al señorío de Cristo, ao senhorio de Cristo, a la plenitud de Cristo. à plenitude de Cristo. Hoy vamos a avanzar en otro aspecto que está muy ligado a lo que ayer hablábamos. Hoje nós vamos avançar num outro aspecto que está muito ligado, relacionado ao que falamos ontem. Cuando Pedro tuvo la visión de Jesús transfigurándose en el monte, Quando Pedro teve aquela visão de Jesus sendo transfigurado no monte, Pedro escucha una voz desde los cielos, Pedro escuta uma voz desde os céus. y era la voz del Padre que le decía: E era a voz do Pai que lhe falava: este es mi Hijo amado, Este é o meu filho amado, a él oíd. a ele ouvi. ¿Por qué cito ese pasaje? Por que eu citei essa passagem? Porque una vez Dios nos concede ver al Hijo en plenitud, en gloria, Porque uma vez que Deus nos concede ver o seu Filho em plenitude e em glória, hay una voz que nosotros tenemos que escuchar que es la misma voz del Padre. há uma voz que nós temos que escutar, que é a mesma voz do Pai. Esa voz que nos dice: a él oíd. Essa voz que nos diz: a ele ouvi. ¿Por qué resalto ese pasaje? Por que eu ressalto essa passagem? Porque ¿cómo vamos a hacer que la iglesia vuelva a la centralidad de Cristo? Porque como nós vamos fazer com que a igreja volte à centralidade de Cristo? Para que la visión de Cristo sea lo principal en medio nuestro, Para que a visão de Cristo seja o principal no nosso meio. necesitamos volver a la palabra de Cristo. Nós precisamos então voltar à palavra de Cristo. Porque la palabra de Cristo es la que nos vuelve a Cristo. Porque a palavra de Cristo é a mesma que nos volta ao próprio Cristo. Ahora mira lo que dice el verso 10 de Efesios 4. Agora veja o que diz o verso 10 de Efésios 4. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas ou para encher tudo. Como hablábamos ayer, Cristo la plenitud de la iglesia. Como falamos ontem, Cristo é a plenitude da igreja. No solo la iglesia, Não somente da igreja. Cristo la plenitud de todas las cosas. Cristo como plenitude de todas as coisas. Ahora la plenitud de Cristo llenándolo todo Agora a plenitude é Cristo enchendo tudo. es dispensada É dispensada para la iglesia, para a igreja, como lo vamos a leer en este pasaje, como nós vamos ler nessa passagem, por el ministerio de la palabra. pelo ou através do ministério da palavra. Algo que no proviene de los hombres, sino que fue el mismo Señor glorificado que instituyó. Alguma coisa que não provém dos homens, mas foi o mesmo Deus glorificado que instituiu.
y Él mismo constituyó. E ele mesmo constituiu A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. a uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres Pudiéramos- ou doutores. Pudiéramos detenernos en cada uno de los ejercicios de estos hombres. Poderíamos nos deter em cada um dos ofícios desses homens, Mas no es la carga que tengo en mi espíritu. mas essa não é a carga que eu tenho no meu espírito. Yo simplemente quiero resaltar la importancia Eu simplesmente quero ressaltar a importância del ministerio de la palabra do ministério da palavra en la restauración de la iglesia o en la edificación. na restauração ou na edificação da igreja. Cualquiera que de una simple mirada a las escrituras, Qualquer um que dê uma olhada simples nas escrituras, que de una mirada a la historia de la iglesia, que olhe a história da igreja, que vea cuando Dios ha intervenido gloriosamente en cualquier parte de la historia del hombre, que veja quando Deus interviu gloriosamente em qualquer parte da história do homem. puede notar que esa intervención de Dios en su iglesia está ligada a un ministerio glorioso de la palabra. Pode notar que essa intervenção de Deus na igreja está ligada a uma intervenção gloriosa através do ministério da palavra. En la época de Moisés, Na época de Moisés, el glorioso ministerio de la palabra de Moisés. o glorioso ministério da palavra que Moisés tinha, En la época de los reyes, na época dos reis, el ministerio de la palabra de los profetas. o ministério da palavra dos profetas, En la época de Jesús, na época de Jesus, el ministerio de la palabra de Juan el Bautista. o ministério da palavra através de João Batista, El ministerio de la palabra de Jesús. o ministério da palavra de Jesus, El ministerio de la palabra de los apóstoles. o ministério da palavra dos apóstolos, En la reforma, na reforma, el ministerio de la palabra de los reformadores. o ministério da palavra através dos reformadores. Los grandes avivamientos, cada uno tiene grandes predicadores. Os grandes avivamentos, cada um deles teve grandes pregadores. ¿Qué quiere decir esto? O que isso quer dizer? Cuando Dios quiere restaurar y encaminar a su pueblo, Quando Deus quer restaurar e encaminhar o seu povo, Él constituye, Ele constitui, Él da, Ele dá, Él envía, Ele envia, Él levanta Ele levanta un ministerio de la palabra um ministério da palavra edificante, edificante, vivificante, vivificante, que traiga los oráculos de Dios a los hombres, que traga os oráculos de Deus aos homens, que vuelva los ojos de los hombres a Dios, que volte os olhos dos homens a Deus, que vuelva los ojos de los hombres o de la iglesia a Cristo. que volte os olhos dos homens ou da igreja para Cristo. Entonces el ministerio de la palabra es sumamente trascendental tanto en la restauración como en la edificación de la iglesia. Então, o ministério da palavra é sumamente transcendental, tanto na restauração como na edificação da igreja. Ahora vamos a leer un pasaje ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, Vamos ler uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, donde Pablo hace una seria advertencia a Timoteo. onde Paulo faz uma séria advertência a Timóteo. Verso 1. Diz no verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos que julgará vivos e mortos, en su manifestación y en su reino, na sua manifestação e no seu reino, que prediques la palabra, que pregues a palavra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que instes a tempo e fora de tempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ahora mire lo que le va a decir a Timoteo Pablo. Agora veja o que Paulo vai falar para Timóteo. Él le viene diciendo, Timoteo, predica Ele vem falando para Timóteo, prega a tiempo y fuera de tiempo. a tempo e fora de tempo. Persiste en ello. Persiste nisso. Ocúpate en ello. Ocupa-te nisso. Porque va a venir un tiempo Porque haverá um tempo donde
escaseará la palabra de Dios. onde a palavra de Deus será escassa. Habrá un tiempo Haverá um tempo donde las personas no van a querer oír la palabra de Dios. onde as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Donde Deus. las personas van a tener molestia de la palabra de Dios. Onde as pessoas vão ficar incomodadas com a palavra de Deus. Ahora mire el asunto. Agora veja o assunto. Si uno de los asuntos principales que Dios estableció para que la iglesia sea edificada es el ministerio de la palabra, Se um dos assuntos principais que Deus estabeleceu para que a igreja seja edificada é o ministério da palavra, vamos a darnos cuenta que también Satanás está muy interesado vamos nos dar conta que também Satanás, por outro lado, está muito interessado en apartar los oídos del pueblo de Dios em afastar os ouvidos do povo de Deus de la palabra de Dios. da palavra de Deus. Y dice ahí Pablo, E disse aí então Paulo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, sino que teniendo comezón de oír, mas tendo comichão nos ouvidos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias amontoarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Si hay una verdad cierta Se existe uma verdade certa en la decadencia y en la degradación de la iglesia en nuestros días, na decadência e na degradação da igreja dos nossos dias, es que la iglesia en general en nuestros tiempos é que a igreja em geral nos nossos tempos es una iglesia que es apática a la palabra de Dios. é uma igreja que é apática à palavra de Deus. Es una iglesia que está buscando muchos asuntos, pero ha perdido su interés por la palabra de Dios. É uma igreja que está buscando muitos assuntos, mas tem perdido o seu interesse pela palavra de Deus. Hace el siglo pasado, el doctor y famoso predicador Martin Lloyd-Jones, No século passado, um doutor e pregador, Martin Lloyd-Jones, mostrando este problema ya en su generación, mostrando esse problema já na sua geração, él decía esto: ele falava isso. existe un nuevo énfasis, Existe uma nova ênfase, énfasis sutiles, uma ênfase sutil, que ha desviado al pueblo de los asuntos importantes. que tem desviado o povo dos assuntos importantes. Él hacía una radiografía de su generación Ele fazia um raio-x da sua geração y él mostraba cómo su generación en su culto, en la práctica de culto cristiano, e ele mostrava que na sua geração, o seu culto, a sua prática de culto cristão, algunos ingredientes comenzaron a tomar mayor preeminencia en la iglesia. alguns fatores ou ingredientes passaram a tomar maior preeminência no culto da igreja. Yo no hallo que el asunto sea malo, ni siquiera el hermano dice que sea malo. Eu não acho que o assunto ou o tema seja mal, nem sequer esse irmão falou que é El mal. problema que él comienza a denunciar O problema que ele começa a denunciar es que estos ingredientes é que esses ingredientes comenzaron a crecer. começaram a crescer. Y en la medida que comenzaron a crecer, comenzaron a sustituir cosas que eran importantes. E à medida que eles começaram a crescer, esses ingredientes, eles passaram a substituir coisas que eram sumamente importantes. Por ejemplo, él hablaba del elemento de la adoración y la alabanza en la iglesia. Por exemplo, ele falava do elemento da adoração e do louvor na igreja. Él decía que su generación en el culto Ele falava que a sua geração no culto comenzó a hacer un énfasis desmedido en la adoración, começou a ter uma ênfase desmedida na adoração, comenzó a tener un énfasis desmedido en los instrumentos, começou a ter essa ênfase desmedida nos instrumentos en los musicais, cantantes, nos cantores, en la música. na música. Y este ingrediente comenzó a crecer en el culto cristiano, E esse ingrediente começou a crescer tanto no culto cristão, pero él decía que a la par comenzó a desaparecer la palabra. mas ele fala que ao passo também começou a desaparecer a palavra. Si él decía eso hace 60 o 70 años, Se ele falava isso há cerca de 60 ou 70 anos atrás, ¿qué podemos decir de nuestra generación? o que nós podemos falar da nossa geração? Donde son más conocidos y más populares los cantantes cristianos que los predicadores.
aonde são conhecidos e mais populares os cantores cristãos do que os pregadores da palavra. Donde se venden más CDs y se escucha más música que lo que se lee la palabra o se busca las escrituras. Aonde se vende mais CDs do que se lê a palavra ou se busca nas escrituras. Los cantantes cristianos son tan famosos que hoy se están volviendo millonarios, hasta se hacen realities de ellos. Os cantores cristãos estão se fazendo tão famosos que eles estão se tornando milionários e até são convidados para reality shows com eles. Son las celebridades de nuestra generación. São as celebridades da nossa Y geração. como creció el ministerio de la alabanza, E como o ministério de louvor cresceu tanto, se desapareció el ministerio de la predicación. desapareceu o ministério da pregação. Tanto es Tanto é y tan sutil es e tão sutil é que la mayoría de jóvenes cristianos que a maioria dos jovens cristãos quieren ser cantantes cristianos y no predicadores. querem ser, o sonho deles é ser cantores cristãos e não pregadores. Grabar su CD. Gravar os seus CDs. Mire el asunto tan serio, hermano. Vejam que o assunto é tão sério, Que irmão, muchos cristianos van a un lugar a reunirse, que muitos cristãos vão a um lugar se reunir, no por la palabra que escuchan, não pela palavra que escutam, sino por la alabanza que allá les gusta, que les haya senão agrada. pelo louvor que tem lá e que agrada a eles. Decía nuestro hermano, Dizia o nosso irmão, es iluminador observar que a medida que la predicación fue declinando, é iluminador ou esclarecedor observar que à medida que a pregação foi declinando, foi decaindo, estas otras cosas fueron enfatizadas. essas outras coisas, esses outros elementos foram enfatizados. Los cristianos ya no quieren escuchar la palabra, Os cristãos já não querem escutar a palavra, no aman la palabra, não amam a palavra, no soportan la palabra, não suportam a palavra, mas se deleitan mucho aún en la alabanza cristiana. mas se deleitam muito ainda no louvor cristão. Eso no es normal, hermanos. E isso não é normal, irmão. Eso es síntoma de decadencia. Isso é um sintoma de uma decadência. Eso es síntoma de ruina en la iglesia. Isso é sintoma de ruína na igreja. Cuando la iglesia pierde Quando a igreja perde la importancia y la prioridad del ministerio de la palabra, a importância e a prioridade que deve ter o ministério da palavra, se entrega a otras cosas. ela se entrega a outras coisas. Es vergonzoso ir a un culto cristiano É vergonhoso ir a um culto cristão, donde tú vas a predicar onde você vai pregar y te dicen, e te dizem, tienes 40 minutos. você tem 40 minutos. Y usted está en el culto E você está no culto y duran 30 minutos recogiendo una ofrenda. e durante 30 minutos estão colhendo a oferta. Y a veces la alabanza dura 1 hora E às vezes o louvor dura 1 hora. y la predicación 40 minutos. E a pregação da palavra 40 minutos. Creció esto Cresceu isso y se opacó el ministerio de la palabra. e se apagou o ministério ofuscou o ministério da palavra. Ahora, otra de las cosas que dice nuestro hermano Agora, outra coisa que diz o nosso irmão es el incremento de entretenimiento en el culto cristiano. é a respeito do incremento do entretenimento no culto cristão. Él decía de su generación, Ele falava da sua geração, el empleo de películas, o emprego ou utilização de filmes, obras de teatro obras teatrais y aún el testimonio público. e ainda testemunho público. ¿Sí? ¿Usted no ha visto el lugar donde es más importante el testimonio de un hermano que la misma predicación de la palabra? Você tem visto um lugar onde é mais importante o testemunho do irmão do que a pregação da palavra? Y entre más importante sea la persona en el mundo, su testimonio es todavía más llamativo. E quanto mais importante a pessoa foi no mundo, o seu testemunho ainda é mais Si es chamativo. un futbolista, Se é um jogador de futebol, si es un actor, se é um ator, si es un antiguo cantante del mundo, se é um antigo cantor do mundo, quitamos el púlpito tiramos o púlpito y ponemos el testimonio. e colocamos o testemunho. Porque a veces la iglesia ha llegado a pensar Porque às vezes a igreja chega a pensar que eso es mucho más valioso que isso é muito mais valioso que la predicación seria que a pregação séria y constante del evangelio. e constante do evangelho. Sin decir, hermanos, Sem dizer, irmãos, que hay lugares donde iglesias cristianas, que existem lugares, ou seja, igrejas cristãs, donde se celebra el Día del Padre, onde se celebra o Dia dos Pais, Día de la Madre, Dia das Mães, cumpleaños del pastor, aniversário do pastor, cumpleaños de la pastora,
aniversário da pastora y una cantidad de celebraciones e uma quantidade de celebrações vanas y superficiales vãs e superficiais que quitaron del centro de la iglesia el ministerio de la palabra. que tiraram a centralidade do ministério da palavra. Por eso nuestro cristianismo está en ruina. Por isso o nosso cristianismo está em ruína. Por eso nuestro cristianismo no conoce y no experimenta la gloria de Cristo. Por isso o nosso cristianismo não conhece e não experimenta a glória de Cristo. Qué asunto serio, ¿no, hermano? Que assunto sério, não, irmãos? Tienen comezón de oír. Tem comichão nos ouvidos. No quieren oír la verdad. Não querem ouvir a verdade. Y lo poco de predicación que existe, E o pouco de pregação que ainda existe, como hablábamos ayer, como nós falávamos ontem, como dice el pasaje, como diz a passagem, fábulas, fábulas, historias, histórias, chistes piadas en el púlpito. ou brincadeiras no púlpito. Por eso el cristianismo de nuestros días Por isso o cristianismo dos nossos dias ha caído seriamente, hermano, caiu seriamente, porque perdió porque perdeu el instrumento principal que Jesús usa o principal instrumento utilizado por Jesus para edificar su iglesia. para a edificação da sua igreja. Vamos a leer Hechos capítulo 6, verso 1, hermanos. Vamos ler Atos capítulo 6, verso 1. 6, verso 1. 6, verso 1 diz: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de que as viúvas eram desprezadas en la distribución diaria. no ministério cotidiano, na distribuição diária. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Não é justo que nós deixemos a palavra de Deus para servir a las mesas. para servir às mesas. Ahora, mire, este pasaje es sumamente revelador, hermano. Ora, veja que essa passagem é sumamente reveladora, Si irmão. usted lee los pasajes anteriores del libro de Hechos, Se você ler as passagens anteriores do livro de Atos, hay un avivamiento en Jerusalén. acontece um avivamento em Jerusalém. Viene Pentecostés, Vem o Pentecostes, Pedro predica la palabra. Pedro prega a palavra, 5,000 personas que habían venido de fuera de Jerusalén a la fiesta se convierten. 5.000 pessoas que haviam vindo de fora de Jerusalém para essa festa se convertem. Y ellos toman la decisión de quedar en Jerusalén por lo que Dios está haciendo allí. E eles tomam uma decisão de ficar em Jerusalém por causa do que Deus está fazendo ali. Era una gran multitud la que estaba en este momento ahora en Jerusalén. Era uma grande multidão que estava agora nesse momento em Jerusalém. Los hermanos comienzan a vender sus propiedades para poder sustentar a aquellos que están en medio de ellos. Os irmãos começaram a vender suas propriedades para sustentar aqueles que estavam no meio deles. Y la logística se vuelve un asunto muy grande. E a questão logística se torna elementar, muito grande. Nosotros a veces organizamos un encuentro cerca a Bogotá Nós, às vezes, organizamos um encontro perto de Bogotá, de 400 personas. de 400 pessoas. Estamos 4 días juntos. Ficamos 4 dias juntos. Y conseguir y hacer toda la logística del alimento para 400 personas es difícil. E conseguir fazer toda a logística para alimentar 400 pessoas é difícil. Ahora piense en una multitud por lo menos de 8,000 personas. Agora você pense numa multidão de pelo menos 8.000 pessoas. Y comienza a ver ese asunto de que los griegos sienten que están siendo desatendidos. E começa a aparecer esse assunto de que os gregos imaginam que estão sendo desatendidos. Ahora esto se vuelve una prueba para los apóstoles. Isso se torna agora uma prova para os apóstolos. Porque ellos o están ocupados de las mesas y de la repartición, Ou eles se ocupam das mesas e da distribuição, o se ocupan del ministerio de la palabra. ou eles se ocupam do ministério da palavra. Esto es muy importante porque nos muestra la prioridad que deben tener los hombres en el liderazgo de la iglesia.
Isso é muito importante porque nos mostra a prioridade que os homens devem ter na liderança da igreja. Aunque existan muchas cosas legítimas, Ainda que existam muitas coisas legítimas, normales, que são normais, que hacen que hacen parte de la práctica de la vida de la iglesia, que fazem parte da prática da vida da igreja, como el cuidado de los pobres, de los necesitados, de las viudas. como o cuidado dos pobres, necessitados e viúvas. Los apóstoles se dieron cuenta que ellos no podían descuidar el ministerio de la palabra. Os apóstolos se deram conta de que eles não podiam descuidar do ministério da palavra. Los apóstoles se dieron cuenta que podían delegar otras cosas, pero el ministerio de la palabra debía ser guardado, debía ser considerado y deberían ocuparse en él. Eles consideraram que poderiam delegar outras coisas, mas que o ministério da palavra deveria ser guardado, considerado e deveriam se aplicar nele. Hoy en día, Hoje em dia, por lo menos en Colombia, se está viendo un fenómeno muy común. pelo menos na Colômbia, se vê um fenômeno muito comum. Ciertos negocios piramidales Certos negócios de pirâmide, de ventas, de vendas, con un toque cristiano, com um toque cristão. y muchos de los promotores de estos negocios son los pastores, E muitos dos que promovem esses negócios são pastores. los que deberían estar en el ministerio de la palabra, Aqueles que deveriam estar no ministério da palavra, ocupados en la palabra, ocupados com a palavra, entregados en la palabra, entregues ao serviço da palavra, están enredados en muchas cosas. estão enredados ou envolvidos com muitas coisas. Hombres de negocios, Homens de negócio, hombres de éxito, homens de êxito, hombres con riquezas, homens com riquezas, pero hombres sin palabra. porém homens sem palavras, Diferente a los hombres de la escritura, diferente dos homens citados nas escrituras, diferente a los apóstoles. diferente dos apóstolos. Como decía, creo que Paul Washer, Como falava, eu creio que Paul Walker. También Spurgeon decía, Também Spurgeon falava. si usted va a un lugar Se você vai num lugar y usted no escucha la palabra de Dios, e você não escuta a palavra de Deus, usted no recibe buena enseñanza, você não recebe um bom ensinamento. no pierda el tiempo, Não perda tempo. no vuelva por allá. Não volte lá. Si no hay palabra, Se não existe palavra, si no hay escrituras, se não existe escrituras, si no está la verdad de Cristo, se não está a verdade de Cristo, los hombres entregados a ella os homens entregados a ela y la iglesia perseverando en ella, e a igreja perseverando nela, usted va a encontrar todo tipo de mal allí. você vai encontrar todo tipo de mal ali. Tanto es, hermanos, Tanto é, irmãos, que la Biblia llama esto como un trabajo. que a Bíblia chama isso de um trabalho. Mire cómo lo dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5:17. Veja como disse Paulo aí em 1 Timóteo 5,17. Dice, los ancianos que gobiernan bien Os anciãos que governam bem sean tenidos de doble honor, sejam estimados por dignos de duplicada honra, mayormente principalmente los que trabajan os que trabalham en predicar y en enseñar. em pregar, em ensinar. O sea que el principal trabajo Ou seja, o principal trabalho de nuestros hermanos que nos presiden en el Señor dos nossos irmãos que nos presidem no Senhor es predicar y enseñar las escrituras. é pregar e ensinar as Escrituras. Una vez escuché una historia interesante. Uma vez eu escutei uma história interessante. Estaba una maestra de escuela bíblica Estava uma mestre de escola y bíblica pregunta a los niños, e pergunta às crianças: cuando ustedes crezcan, ¿qué quieren ser? quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? Entonces fulanito levantó la mano, Então um deles levantou a mão, dijo, yo quiero ser pastor, maestra. disse: eu quero ser pastor. Y ella se puso muy contenta. E ela ficou muito contente. Le preguntó, ¿y por qué usted quiere ser pastor? E ela perguntou: e por que você quer ser pastor?
Porque el pastor solo trabaja el domingo. Porque o pastor só trabalha no domingo. La maestra quedó un poco decepcionada con la respuesta. A professora ficou um pouco decepcionada com a resposta. Pero mire lo interesante, hermanos. Mas veja o que é interessante. No es solo un trabajo de domingo. Não é só um trabalho de domingo. Es un asunto É um assunto en el cual los varones no qual os varões deberían entregarse, deveriam se entregar, deberían dedicarse deveriam se dedicar y deberían perseverar. e deveriam perseverar. Tanto que el Señor llama trabajo, Tanto que o Senhor chama isso de trabalho. trabajo digno, Trabalho digno, trabajo glorioso, trabalho glorioso, trabajo con repercusiones eternas. trabalho que tem repercussões eternas. Dios necesita Deus precisa trabajar en nosotros, trabalhar em nós, trabajar en su pueblo, trabalhar no seu povo, de manera que Dios restaure de modo que Deus restaure el ministerio de la palabra en la iglesia. restaure o ministério da palavra na igreja. Mire cómo los apóstoles en las escrituras se entregaron a esto. Vamos a leer algunos pasajes. Hechos 5, verso 42. Vejam como os apóstolos se entregaram a isso na igreja. Vamos ler algumas passagens. Atos 5, 42. É isso? Eso que dice Pedro no fue un asunto que quedó en el aire, Isso que falou Pedro não foi um assunto que ficou no ar, sino fue el trabajo que ellos hicieron en Jerusalén. senão que o trabalho que eles fizeram em Jerusalém. Dice, Diz, y todos los días, e todos os dias, no solo el domingo, não só no domingo, estos hombres se entregaron a la enseñanza de la palabra. esses homens se entregaram ao ensinamento da palavra. Ellos se dedicaron arduamente a traer la verdad de Cristo a la iglesia. Eles se dedicaram arduamente a trazer a verdade de Cristo para a igreja. Dice, en el templo y por las casas. Diz, no templo e nas casas. Dice, no cesaban Não cessavam de enseñar y predicar a Jesucristo. de ensinar e pregar a Jesus Cristo. O sea que si nosotros queremos tener una visión gloriosa de Jesús, Ou seja, se nós queremos ter uma visão gloriosa de Jesus, si nosotros queremos volver a Jesús, conocer a Jesús, experimentar a Jesús, se nós queremos voltar a Jesus, conhecer a Jesus e experimentar a Jesus, la doctrina y la enseñanza de Jesús tiene que estar abundantemente en medio nuestro. a doutrina e o ensinamento de Jesus tem que estar abundantemente no nosso Mi meio. pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. O meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Tenemos que darle la espalda al entretenimiento, Temos que dar as costas ao entretenimento, a lo vano, aquilo que é vão, a lo que es superficial, aquilo que é superficial, y volver nuestros ojos a la Escritura, e voltar os nossos olhos para as Escrituras, permanecer en ella, permanecer nelas, profundizar en ella nos aprofundarmos nela y nunca apartarnos de ese camino. e nunca nos apartarmos deste caminho. Ese es el camino seguro, hermanos. Esse é o caminho seguro, irmãos. Ese es el camino que Cristo estableció para edificar su iglesia. Esse é o caminho que Cristo estabeleceu para edificar a sua igreja. El asunto es tan importante. O assunto é tão importante. Yo hablaba en estos días con los hermanos. Eu falava esses dias com os irmãos. Estoy enseñando un poco de historia a la iglesia. Estou ensinando um pouco de história da igreja. Y uno ve en la historia de la iglesia E alguém vê a história da igreja. y uno puede ver que la iglesia con el tiempo E alguém pode ver que a igreja, com o tempo, mantuvo ciertas prácticas externas, manteve certas práticas externas, mas perdió la esencia de estas prácticas mas perdeu a essência dessas práticas. porque no conocía la verdad de las escrituras en relación al asunto.
porque não conhecia a verdade que contém nas Escrituras com relação a este assunto. Usted sabe que el comienzo del catolicismo romano Você sabe que no começo do catolicismo fue romano un desvío del cristianismo histórico. foi um desvio do cristianismo histórico. Y usted puede ver cómo ellos enfatizan en cosas que están en la Biblia. E você pode ver que como eles enfatizam em coisas que estão na Bíblia. El bautismo, O batismo, el partimiento del pan, o partir do pão, los obispos. os presbíteros. Pero esto, Porém isto, sin la verdad de las Escrituras, sem a verdade das Escrituras, se puede volver un asunto pode se tornar um assunto profano y supersticioso. profano e supersticioso. ¿Cómo así, hermano? Como assim, irmão? Nosotros podemos llevar a una persona a bautizarse Nós podemos levar uma pessoa a se batizar y ella simplemente se puede estar dando un chapuzón de agua. e ela simplesmente pode estar tomando um banho de água. Pero si ella Porém, se ela escucha escuta la verdad de las Escrituras a verdade das Escrituras y las Escrituras traen convicción y fe, e as Escrituras trazem para ela convicção e fé, cuando va al bautismo, quando ela vai, desce as águas, el bautismo tiene valor. o batismo vai ter valor. Pero si usted quita la predicación, Mas se você tira a pregação, la explicación a explicação que da la Escritura que a Escritura dá del asunto, a respeito desse assunto, el asunto pierde valor. o assunto perde o valor. Tanto es Pablo dice Tanto que Paulo falou de la cena da ceia, que si usted come sin discernir, que se você come sem discernimento, juicio come. você está comendo o juízo. O sea que si usted va a la cena Ou seja, se você vai à y ceia usted no entiende por qué come, e você não entende por que está usted no comendo, entiende de qué está haciendo memoria, e você não entende por que está fazendo usted no memória, entiende qué está anunciando, você não entende o que está sendo anunciado, lo que está comiendo, o que você está comendo, lo hace faz digno de juicio. digno de juízo, faz você digno de juízo. ¿Por qué? Por quê? Porque no tiene discernimiento. Porque não há discernimento. ¿De dónde viene el discernimiento? De onde vem o ¿De discernimento? dónde viene el entendimiento? Da onde vem o entendimento? ¿De dónde viene la realidad de cada una de las cosas que vivimos como cristianos? De onde vem a realidade de cada uma das coisas que vivemos De la como cristãos? exposición de las Escrituras. Da exposição das Escrituras. Si quitamos las Escrituras, Se tiramos as Escrituras, se pierde la realidad se perde a realidade y la verdad del asunto. e a verdade a respeito desse assunto. Ahora hablábamos de la alabanza en la iglesia. Agora há pouco falávamos do louvor na igreja. Si usted quita las Escrituras de la iglesia, Se você tira as Escrituras da igreja, cuando usted examina los mismos cánticos de la iglesia, quando você vai examinar os cânticos utilizados na igreja, usted nota você percebe que la letra que a letra y el espíritu del cántico e o espírito que está no cântico es vano, é vão, sin valor. sem valor. Porque lo que está detrás, Porque o que está por trás, o lo que le da valor ou aquilo que lhe dá valor a las cosas, às coisas, es la palabra. é a palavra. Usted me está entendiendo lo que quiero enfatizar, hermano. Você está entendendo o que eu quero enfatizar, irmão? Vamos a volver a 2 de Timoteo 4, verso 1. Vamos voltar em 2 Timóteo 4, verso 1. Pablo un día delante de los ancianos de Éfeso Paulo, um dia, diante dos anciãos de Éfeso, les decía: lhes disse: yo estoy limpio de la sangre de vosotros, Eu estou limpo do sangue de vós, porque no he rehuido en anunciaros el consejo de Dios. porque eu não tenho deixado de vos anunciar o conselho de Deus. Mira lo que Pablo está diciendo. Veja o que Paulo está falando. Hermano, yo estoy limpio y libre de toda responsabilidad de ustedes. Irmão, eu estou limpo e livre de toda responsabilidade com relação a vocês. Porque yo no rehusé Porque eu não recusei anunciarles el consejo de Dios. anunciar a vocês o conselho de Deus. Pablo trae el ministerio de la palabra a la iglesia en Éfeso.
Paulo traz o ministério da palavra na igreja em Éfeso y cumple su ministerio delante de Dios. e cumpre o seu ministério diante de Deus. También recuerdo las palabras de Jesús. Eu também lembro das palavras de Jesus. Padre, Pai, la palabra que me has dado, a palavra que me tens dado, yo les he dado. eu tenho dado a eles. El principal ministerio de Jesús, hermanos, O principal ministério de Jesus, irmãos, era la predicación de la palabra. era a pregação da palavra. El principal ministerio de los apóstoles O principal ministério dos apóstolos era la palabra. era a palavra. Y nosotros debemos volver allí, hermanos. E nós devemos voltar ali, irmãos. Ahora vamos a mirar algunos aspectos prácticos en relación a esto. Agora vamos olhar alguns aspectos práticos em relação a isto. Para hablar de esto hay libros y podríamos detenernos varios días, hermano. Para falar disso, existem muitos livros e nós poderíamos nos deter vários dias. Mas quiero enfocarme ahora en algunos asuntos prácticos importantes. Mas eu quero me focar agora em alguns assuntos práticos e importantes. Ahora leíamos este pasaje. Mira lo que Pablo dice ahí en el verso 1. Agora lemos essa passagem. Veja o que Paulo disse aí no verso 1. Te encarezco delante de Dios Conjuro-te, pois, diante de Deus y del Señor Jesucristo. e do Senhor Jesus Cristo. Cuando usted va a un juicio, Quando você vai a um juízo, usted trae sus testigos traz as testemunhas y los pone delante e colocam diante, para que ellos testimonien. para que eles deem testemunho. Ahora mira lo que dice Pablo. Agora veja o que Paulo disse. Mira el peso de lo que Pablo va a decir. Veja o peso do que Paulo vai dizer. Pongo al Padre, Coloca o Pai, coloco al Señor Jesucristo coloca o Senhor Jesus Cristo y delante de ellos, Timoteo, te digo, e diante deles, Timóteo, eu te falo, predica. prega, Predica. prega. No te ocupes de otras cosas. Predica. Não te ocupe de outras coisas, prega. Qué asunto glorioso, hermano. Que assunto glorioso, irmãos. Qué responsabilidad. Que responsabilidade. Nosotros a veces Nós, às vezes, tenemos la tentación temos a tentação de ocuparnos de muchas cosas de nos ocuparmos de muitas coisas y perdemos lo más esencial. e acabamos perdendo o mais essencial. Predica la palabra. Prega a palavra. Predica la palabra. Prega a palavra. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que prediques la palabra. Que pregues a palavra. Ahora, el asunto no debe ser una casualidad. Agora, o assunto não deve ser casual. Es algo que se debe buscar. É algo que deve se buscar. Es algo que se debe pretender É algo que se deve pretender, ansiar, en todo tiempo. em todo o tempo. Que instes a tiempo. Que instes a tempo. Hermano, una iglesia saludable. Irmãos, a igreja está indo... No, una iglesia saludable. Irmãos, uma igreja é saudável, Una iglesia es bíblica. uma igreja é bíblica, Cuando en su comunión, quando na sua comunhão, cuando en sus tiempos juntos, quando no seu tempo junto, aparta tiempos exclusivos para estudiar la escritura. separa tempo exclusivo para estudar a Escritura. Ese tiempo no debe ser negociable. Esse tempo não pode ser negociado. Yo conozco iglesias Eu conheço igrejas antiguas antigas, de muchos hermanos de muitos irmãos, que caminan rumbo a la ruina que caminham rumo à ruína, porque quitaron el ministerio de la palabra. porque afastaram ou tiraram o ministério da palavra. Aún en nombre de la comunión y de la mutualidad,
Ainda em nome da comunhão e da mutualidade, quitaron el ministerio de la palabra. tiraram o ministério da Y usted palavra. ve la ruina espiritual en ellos, hermano. Você vê a ruína espiritual no meio dos irmãos. No podemos ceder a tal tentación. Não podemos ceder a tal tentação. Un predicador puritano un día hablaba. Um pregador puritano um dia falava: ¿Cuál sería la ciudad ideal para Satanás? qual seria a cidade ideal para Satanás? Él decía, puede ser una ciudad próspera, Pode ser uma cidade próspera, puede ser una ciudad donde la gente tenga modales, pode ser uma cidade onde as pessoas tenham cultura. cultura, Puede ser una ciudad donde la gente tenga educación, pode ser uma cidade onde as pessoas tenham educação, aún una ciudad donde haya culto a Dios, ainda uma cidade onde haja culto a Deus, alabanza a Dios, louvores a Deus, se recojan ofrendas, se coletem las ofertas, familias estén juntas. as famílias estejam juntas. Lo único que prohibiría Satanás, A única coisa que Satanás proíbe ou proibia, la única cosa que Satanás no toleraría en esta ciudad, a única coisa que Satanás não permitiria nessa cidade es que se predique el Evangelio de Jesús. é que seja pregado o Evangelho de Jesus. Usted puede ver la iglesia de nuestros días, Você pode ver a igreja dos nossos dias entretenida, entretida, enredada, enredada, en activismo, em ativismos, en prácticas extrañas, em práticas estranhas, sin doctrina, sem doutrina, sin predicación, sem pregação sin enseñanza. e sem ensinamento. Es la ciudad de Satanás. É a cidade de Satanás. Es la ciudad de Satanás. É a cidade de Satanás. Usted nota que en Hechos Você percebe que em Atos, el Sanedrín le pide lo único que le pide a los discípulos, a los apóstoles, o único que ele pede aos apóstolos es que dejen de predicar. Es que dejen de predicar. é que deixem de pregar. Reúnanse, Reúnam-se, oren, orem, edifiquen salones, edifiquem salões, canten alabanzas, cantem louvores, pero no pueden predicar. porém não podem pregar. La ciudad que Satanás busca. A cidade que Satanás está buscando. Entonces, Então, debemos devemos volver a Dios voltar-nos a Deus y pedir e pedir que Él restaure el ministerio de la palabra en la iglesia. que Ele restaure o ministério da palavra na igreja. Hermanos, nosotros teníamos en la comunión con los santos en Ciudad Bolívar Irmãos, nós tínhamos na comunhão com os santos em Ciudad Bolívar una reunión del domingo de ministerio de la palabra, uma reunião de domingo do Ministério da Palavra. mas comenzamos a sentir que era muy poco, Mas nós começamos a perceber que era muito pouco, que necesitábamos dedicarnos más a la palabra. que necessitávamos nos dedicarmos mais à palavra. Duramos 2 años orando. Nós permanecemos 2 anos orando. Señor, ábrenos puertas para más ministerio de la palabra, Senhor, abra-nos portas para mais ministério da palavra. para estar juntos delante de tu palabra. Para nós estarmos juntos diante da tua El palavra. Señor nos abrió 2 reuniones más. E o Senhor nos abriu mais 2 reuniões. Y usted viera lo edificante que ha sido eso para los hermanos. E você podia perceber o que era de edificante isso para os irmãos. No podemos estar contentos, Não podemos ficar contentes. no podemos estar satisfechos, Não podemos ficar satisfeitos. no podemos estar conformes Não podemos estar conformados cuando escasea la palabra entre nosotros. quando a palavra de Deus escasseia entre nós. Debemos buscar tiempos Devemos buscar tempo para predicar la palabra. para pregar a palavra. Amén. Amém? A tiempo A tempo y fuera de tiempo. e fora de tempo. O sea, el asunto es tan serio que además de tiempos, O assunto é tão sério que, além de tempos, cuando no es tiempo aparentemente, quando aparentemente não é tempo, también debemos estar predicando la palabra. também devemos estar pregando a palavra. Ahí en el verso 11 Aí no verso 11 dice, diz: ahora, Agora, abundancia de palabra
Abundância de palavra, en el sentido bíblico, no sentido bíblico, no es que nos vamos a volver los doctores del seminario. não significa que vamos nos tornar doutores de seminário. Bíblicamente, Biblicamente, la piedad a piedade está, o el conocimiento de la verdad, ou o conhecimento da verdade es según la piedad. é segundo a piedade. Ahora, no solo debemos procurar dedicarnos a la palabra, Agora não devemos somente procurar nos dedicar à palavra, sino que en la medida que nos entregamos a la palabra, senão que na medida que nós nos entregamos à palavra, debemos procurar que esa palabra adorne y tenga efectos directos en nuestra vida. devemos procurar que essa palavra adorne e tenha efeitos diretos na nossa vida. Porque no hay nada también más absurdo Porque não existe nada mais absurdo que nosotros hablemos un asunto que nós falemos a respeito de um assunto y nuestra vida no se conforme a esto. e nossa vida não esteja conformada a esse assunto. O sea que cuando decimos que debemos entregarnos a la palabra, Ou seja, que quando nós falamos que devemos nos entregar à palavra, no es para ser solo oidores, hermanos, não é somente para ser ouvidores, sino que es para ser ¿qué? senão é para ser o quê? Hacedores. Fazedores. Se dice de Esdras Se fala em Esdras, que él en su corazón que ele no seu coração se propuso se propôs guardar los mandamientos de Dios guardar os mandamentos de Deus y enseñarlos. e ensiná-los. O sea, él se propuso Ou seja, ele se propôs vivir conforme a la verdad que él había conocido. viver de acordo com a verdade que ele havia conhecido. Porque otro mal muy común, Porque outro mal muito comum, muy sutil, muito sutil, ya no de ese cristianismo apóstata y sin las escrituras, já não é, sí, ya no del cristianismo já apóstata, não do cristianismo apóstata das escrituras, sino de otras líneas cristianas senão de outras linhas cristãs que levantan sus cabezas y dicen nosotros conocemos la verdad y las escrituras. que levantam as suas cabeças e diz: nós conhecemos a verdade e as escrituras. Es que aún É que ainda sus mismos exponentes, as pessoas que expõem a palavra, su vida contradice lo que habla. a sua vida contradiz aquilo que ele fala. Mira lo que dice Pablo ahí. Veja o que diz Paulo aí. Esto, en el 11, manda y enseña. Isto manda e ensina. O sea, Pablo está estimulando a Timoteo a mandar y a enseñar la palabra en la iglesia. Paulo está estimulando Timóteo a ensinar e mandar a palavra na igreja. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nenhum tenha En poco. em pouco ou em pouca conta a tua palavra. Tu mocidade. Tua mocidade, desculpa, irmãos. Entonces, mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Então veja o que Paulo está falando a Timóteo. Predica, Prega, enseña, ensina, manda. manda. Ahora, Timoteo, no dejes que tu edad, Agora, Timóteo, não permita que a tua que idade, tu juventud que a tua juventude sea un objeto para que los demás te menosprecien. seja uma desculpa para que os demais te menosprezem. Ahora, eso no es solo un asunto que le puede pasar a los jóvenes. Agora, isso não é um assunto que pode acontecer somente com os jovens. También puede acontecerle a los mayores. Também pode acontecer com os mais velhos. Mas la solución que Pablo le da a Timoteo para que su palabra tenga peso en la iglesia Mas a solução que Paulo dá a Timóteo para que a sua palavra tenha peso na igreja es que él sea ejemplo de virtud. é que ele seja exemplo de virtude, Que él enseñe, que ele ensine, que él acredite lo que habla, que ele acredite naquilo que ele está falando, como vive. como ele vive. Sé ejemplo. Seja exemplo. Como yo le decía una vez a unos hermanos, Como eu falava uma vez a uns irmãos, y los hermanos me disculpan el término. e os irmãos me desculpem o termo. Hermanos, Irmãos, a las personas que predicamos as pessoas que pregamos no son estúpidas, não são estúpidas,
ellas nos están mirando. Elas estão olhando para nós. Ellas están viendo nuestro relacionamiento con nuestras esposas. Elas estão vendo o nosso relacionamento com nossas esposas. Ellas están viendo cómo tratamos a nuestros hijos. E elas estão vendo como nós tratamos Ellos os nossos están filhos. viendo cómo estamos trabajando, cómo hacemos nuestros negocios. E elas estão vendo como nós trabalhamos e como nós fazemos, conduzimos nossos negócios. No deje que su vida Não permita que a sua vida pisotee su doctrina. pisoteie aquilo que você está falando, a sua doutrina. ¿Usted conoce el pasaje de la mujer hermosa pero necia de Proverbios? Você conhece a passagem da mulher bonita, linda, mas nécia de Provérbios? Como un puerco, Como um porco, como un zarcillo de oro en la nariz de un puerco. como um anel de ouro no nariz de um porco. Eso no es solo Pingente. eso no es solo la figura de una mujer físicamente bonita pero necia de corazón. Isso não é só a figura de uma mulher fisicamente bonita, porém nécia de coração. Eso también es la figura Isso também é a figura de un hombre que predica la palabra, de um homem que prega a palavra, tiene algo de oro en la nariz, tem um pingente de ouro no nariz, mas su vida mas a sua vida no se conforma a lo que habla. não conforma com aquilo que ele fala. Não é conforme ao que ele fala. A veces es triste, Às vezes é triste. hermano, Irmão, ore por nosotros. ore por nós. Hablando el joven de la iglesia, no el anciano. Falando de um jovem da igreja, não um ancião. ¿Por qué, hermano? Por quê, irmão? Porque los hermanos que presiden se van a reunir. Porque os irmãos que presidem vão se reunir. ¿Y por qué oramos, hermano? E por que nós devemos orar, irmão? Porque cuando esos hombres se reúnen, Porque quando esses homens se reúnem, se ve todo tipo de carnalidad e impiedad. se vê todo tipo de carnalidade e impiedade. Los ancianos, Os anciãos, los que predican, os que pregam, no pueden pretender não podem pretender, que no los están viendo. não podem imaginar que não estão sendo observados. Hermanos, Irmãos, hoy en día se ha creado hasta un tipo de doctrinas. hoje em dia, Sí. sim. Se han fabricado un tipo de doctrinas Hoje em dia tem se fabricado um tipo de doutrina donde no se puede onde não se pode señalar el liderazgo. assinalar a liderança. ¿Usted ha escuchado esas doctrinas de no toques al ungido? Você tem escutado essa doutrina de não toque no ungido de Deus, No hable del ungido. não fale mal do ungido. Eso es una doctrina Isso é uma doutrina que muchas veces está fabricada que muitas vezes ela é fabricada ou é produzida para justificar para justificar la impiedad, a impiedade el mal ejemplo e o mau exemplo y la falta de poder en la vida de muchas personas. e a falta de poder espiritual na vida de muitas pessoas. El hombre de Dios, O homem de Deus, como la mujer de Dios, como a mulher de Deus, debe adornar con su vida la doctrina. deve adornar a sua vida com a doutrina. Porque, hermanos, Porque, irmãos, es muy diferente é muito diferente escuchar a un hombre escutar um homem que tiene peso que tem peso porque su vida corresponde a lo que está hablando. porque a sua vida corresponde àquilo que ele está falando. Es muy diferente, hermano. É muito diferente, irmãos. Cuando hablamos de restauración del ministerio de la palabra, Quando nós falamos da restauração do ministério da palavra, eso incluye mi vida privada, isso está incluindo a minha vida privada. eso incluye mi vida familiar, Isso está incluindo a minha vida familiar. eso incluye mi relación con los hermanos. Inclui a minha relação com os irmãos. Tanto es que Pablo dice que debemos tener buen testimonio aún de los de afuera. Tanto é que Paulo diz que nós devemos ter bom testemunho ainda dos de fora. Sino sé ejemplo de los creyentes Senão que você seja exemplo dos crentes en palabra. em palavra. Santiago dice que de una fuente no sale agua dulce ni agua salada. Tiago falou que de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Yo creo que Dios a cada uno nos dio una personalidad.
E eu creio que a cada um de nós Deus deu uma personalidade. Mas si Dios lo ha llamado al ministerio de la palabra a usted, Mas se Deus tem chamado você ao ministério da palavra, cuide lo que sale de su boca. cuide com aquilo que sai da tua boca. Cuide lo que sale de su boca. Cuide com o que sai da sua boca. ¿Qué más? Conducta. Que mais? Conduta. ¿Cómo se está usted conduciendo? Como você está se conduzindo? Amor, Amor, espíritu, espírito, fe y pureza. fé e pureza. El famoso pastor reformado Richard Baxter, él decía algo muy interesante en su libro El Pastor Reformado. O pastor reformador Richard Baxter dizia no seu livro: Una palabra orgullosa, uma palavra orgulhosa, una palabra hostil o altanera, uma palavra hostil ou altaneira, una contienda innecesaria uma contenda desnecessária, podría quitarle el cuello a muchas predicaciones. poderia cortar o pescoço a muitas pregações. Debemos tener cuidado con lo que somos y lo que hacemos Temos que tomar cuidado com o que somos e o que fazemos, para que nuestra vida no destruya lo que estamos edificando. para que a nossa vida não destrua aquilo que nós estamos edificando. Spurgeon decía esto hablando de este tema. Spurgeon falava isso, falando desse tema. Todos hemos escuchado la historia de un hombre que predicaba tan bien, pero vivía tan mal, Todos nós temos escutado a história de um homem que pregava tão bem, porém vivia tão mal, que cuando subía al púlpito todos decían que no debía salir de allí. que quando ele subia no púlpito, todo mundo dizia que ele não devia sair nunca do púlpito. Pero cuando estaba fuera del mismo, Porém, quando ele estava fora do púlpito, todo el mundo decía que no debía subir. todo mundo falava que ele não deveria subir para o púlpito. Leonard Ravenhill decía: Leonard Ravenhill falava: hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes hoje em dia a Bíblia sofre mais frequentemente por aquele que expõe a Bíblia que por los que se oponen a ella. do que por aqueles que se opõem à mesma Bíblia. 1 Timoteo 4:3. Vamos terminando. 1 Timóteo 4:3, já vamos concluindo. Ahora, si nosotros Agora, se nós estamos buscando estamos buscando crecer, crescer que esto realmente abunde en nosotros. e que isso realmente seja abundante em nós, Claro, hay un asunto divino. claro, existe um assunto divino. Jesús constituye, Jesus constitui. Jesús da hombres, Jesus dá homens, llama hombres, chama homens, prepara hombres. prepara homens. Pero esa es la parte divina. Porém, essa é a parte divina. Mas también la Escritura nos muestra que hay un asunto de responsabilidad del hombre. Mas também a Escritura nos chama a atenção que há um assunto de responsabilidade do homem. Mire lo que dice este pasaje en relación a nuestra responsabilidad con el llamamiento de la palabra. Veja o que diz essa passagem em relação à nossa responsabilidade com o chamamento da palavra. Entre tanto que voy, Entretanto que vou, ocúpate en la lectura. enquanto eu não for, ocupa-te na leitura. Ahora, mire este asunto, hermanos. Agora veja esse assunto, irmãos. Hermanos, yo tengo carga por la palabra. Irmão, eu tenho carga pela palavra. Yo creo que el Señor me está incluyendo en el asunto. Eu creio que o Senhor está me incluindo neste assunto. Yo creo que el Señor me está llamando al asunto. Eu creio que o Senhor está me chamando para esse Yo assunto. creo que Dios ha dado un don en mi vida para este asunto. Eu creio que Deus colocou um dom na minha vida para esse assunto. Bueno, Que bom, gracias a Dios. graças a Deus. Ahora dedícate a la lectura. Agora você tem que se dedicar à leitura. Si usted no tiene tiempo para la lectura, Se você não tem tempo para a leitura, dedíquese a otro negocio. dedique-se a um outro negócio. El ministerio de la palabra O ministério da palavra es para hombres entendidos. é para homens entendidos. Es para hombres que se entreguen a la palabra. É para homens que se entreguem à palavra. Es para hombres que se dediquen a la lectura. É para homens que se dediquem à leitura. Jesús decía: Jesus falava: un ciego no puede guiar a otro ciego, um cego não pode guiar outro cego. porque ambos caerán en un hueco
porque ambos cairão no buraco. El mayor problema que tiene la generación pastoral de nuestros días Problema que existe na geração pastoral dos nossos dias es la ignorancia bíblica y doctrinal, hermanos. é a ignorância bíblica e doutrinária. Ellos se paran, Eles param, abren un versículo, abrem um versículo, leen el versículo, leem o versículo, no vuelven al versículo não voltam ao y versículo dicen cuánta tontería se les ocurre. e dizem muitas besteiras que ocorrem a eles. Uno no sabe quién es más tonto, Alguém não pode dizer quem é o mais tonto. si el que habla Se é aquele que está falando o los que le están escuchando ou aqueles que estão escutando y le siguen. e seguem a ele. Hermano, el hombre de Dios Irmãos, o homem de Deus debe ser entendido en las escrituras, deve ser entendido nas Escrituras. debe esforzarse. Ele tem que se esforçar. El hombre de Dios O homem de Deus tiene que ser amigo tem que ser amigo de los libros, dos livros, de los diccionarios, dos de dicionários, las concordancias, das concordâncias, de los comentarios dos bíblicos, comentários bíblicos, de la literatura cristiana. da literatura cristã. Tiene que ser un hombre de la palabra. Tem que ser um homem da palavra. Amén. Amém? Es un trabajo, hermanos. É um trabalho, irmão. Requiere esfuerzo. E esse trabalho requer esforço. Mas para muchos no es un trabajo. Mas para muitos não é um trabalho. Usted está en la casa, Você está na casa, o yo estoy en mi casa, ou eu estou na minha casa. estoy leyendo un libro, Estou lendo um livro. pasa un familiar o un hermano a la iglesia. Passa um familiar ou um irmão da igreja. Hermano, descansando. Irmão, você está descansando? No, estoy trabajando. Não, eu estou trabalhando. Al otro día, Um outro dia. estoy pintando la casa. No outro dia, o mesmo exemplo, eu estou pintando a minha casa. Pasa al hermano. Passa o irmão. Hermano, ¿está trabajando? Irmão, você está trabalhando? No, estoy descansando. Não, eu estou descansando. ¿Sí me entiende, hermano? Você me entende, irmão, o que eu estou falando? Tenemos que desarrollar el don, hermanos. Nós temos que desenvolver o dom, irmãos. Nosotros debemos trabajar y dedicarnos si Dios nos ha llamado a esto. Nós temos que trabalhar e nos dedicarmos se Deus tem nos chamado para isso. Ocúpate en estas cosas, dice Pablo ahí más adelante. Ocupa-te nessas coisas, diz Paulo mais adiante. En el verso 15. No verso 15. Permanece en ellas, Permanece nelas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Oh, yo conozco al hermano fulano. Oh, irmão, eu conheço o irmão fulano. Yo sigo el ministerio del hermano hace 5, 10 años. Eu sigo o ministério do irmão já faz 5 ou 10 anos. Y cuando miro hace 3 años E quando olho para cerca de 3 anos, y escucho ahora al hermano predicar la palabra, e agora eu escuto o irmão pregar a palavra, yo me doy cuenta cómo ha crecido. eu me dou conta como ele Yo cresceu. me doy cuenta cómo él ha aprovechado. Eu me dou conta como ele cresceu em Yo me doy aproveitamento. cuenta que no es el mismo. E eu me dou conta de que ele não é mais o mesmo. Un ministerio saludable de la palabra Um ministério saudável da palavra siempre va en crecimiento. sempre vai ter crescimento. Si usted Se você va donde personas, se reúne con personas se reúne com pessoas y hace 10 años e faz 10 anos, escucha a esa persona escuta essa pessoa, y esa persona e essa pessoa solo le habla a usted só fala para você la parábola del sembrador, a parábola do la semeador, parábola del trigo y la cizaña, a parábola do trigo e do joio, y siempre lo mismo, e sempre é o mesmo, y que la ofrenda, e que as y ofertas, que el diezmo, e que o dízimo, y que el pacto, e que o pacto, y que el sueño, e que os sonhos, y que la visión. e que a visão. No vuelva por allá, hermano. Não volte por ali, irmãos. No vuelva por allá. Não volte por ali. Cuando hay hombres dedicados a la palabra, hermano, Quando existem homens dedicados à palavra, irmãos, Dios Dios manifiesta al pueblo Deus manifesta ao povo la autoridad y la gloria de la palabra. a autoridade e a glória da palavra.
Tanto es Tanto é que Pablo, haciendo una comparación con el antiguo pacto, que Paulo, fazendo uma comparação com o pacto antigo, dice que Moisés tenía que cubrir su rostro cuando bajaba del monte, disse que Moisés tinha que cobrir o seu rosto quando Porque- ele descia do monte, porque era tal la gloria del ministerio antiguo porque tal era a glória do ministério antigo que los hombres no podían mirarle. que os homens não podiam olhar para ele. Ahora, cuando usted mira el ministerio del nuevo pacto Agora, quando você vê o ministério do novo pacto y la decadencia de la iglesia en nuestros días, e a decadência da igreja nos nossos dias, usted no puede mirar, você não pode olhar. pero por la vergüenza que produce eso. Porém, é por causa da vergonha que produz isto. Nosotros administramos un sitio web que se llama Tesoros Cristianos. Nós administramos um site na internet que se chama Tesouros Cristãos. Y hay una sección que se llama documentales. E tem uma parte do site que se chama Y documentários. se exponen muchas cosas que se están haciendo hoy en día en el cristianismo ruines. E se expõe muitas coisas, muitos exemplos ruins que estão acontecendo hoje no cristianismo. Y hay unos videos, hermano, Existem uns vídeos que da vergüenza. que dá vergonha de ver. El pastor, O pastor, el apóstol, o apóstolo, saliendo saindo en pantaloneta, de calções, con guantes de boxeo, com luvas de boxeo, de boxe. Luvas de boxe. Com calção e luvas de boxe. haciendo O pastor. una imitación de la guerra espiritual con el otro apóstol. Fazendo imitação da guerra espiritual com outro apóstolo. Eso no tiene gloria, E isso não tem glória. eso tiene vergüenza. Isso dá vergonha. Mas cuando Dios restaura el ministerio de la palabra, Mas quando Deus restaura o ministério da palavra, trae su autoridad y su gloria a la iglesia. Ele traz a sua autoridade e a sua glória para a igreja. Terminamos leyendo unas palabras de Jesús. Concluímos lendo algumas palavras de Jesus. Lucas 10, verso 2. Lucas 10, verso 2. Ahora mira lo que dice el Señor. Agora veja o que diz o Senhor. Y les decía, E dizia-lhes: la mies a la verdad es mucha, Grande é, em verdade, a seara, mas los obreros pocos. mas os obreiros são poucos. Por tanto, Portanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Hermanos, Irmãos, cierto es, certo é, no sé acá, não sei aqui, no sé en el Brasil, não sei aqui no Brasil. yo conozco poco las iglesias del Brasil, Conheço muito pouco as igrejas do Brasil. pero por lo menos en Colombia Mas pelo menos na Colômbia existe una escasez existe uma escassez de obreros. de obreiros. Pocos, hermano. Poucos, irmãos, Verdaderos verdadeiros. hombres de la palabra existen en nuestra generación. Poucos homens da palavra existem na Colômbia. Muchas Muitas. son las iglesias que necesitan Muitas são as igrejas que precisam de un ministerio de la palabra. de um ministério da palavra. Que Dios envíe obreros. Que Deus envie obreiros. Ahora, esto puede volverse para nosotros, estos temas, Agora, esses temas podem se tornar para nós algo amargo y difícil de digerir. algo muito amargo e difícil de digerir. Pero no es diferente nuestra generación a la generación de Jesús. Porém, não é diferente da nossa geração comparada com a geração de Jesus. Y Jesús tenía compasión de las multitudes. E Jesus tinha compaixão das multidões. Y él decía, orad. E ele dizia: orai. Orad para que Dios levante obreros. Orai para que Deus levante obreiros. Orad para que Dios envíe obreros porque la mies es mucha. Orai para que Deus envie obreiros, porque a seara é grande. Hay un testimonio muy precioso Existe um testemunho muito precioso de unas hermanas en China. de umas irmãs na China. La hermana Margaret Barber. A irmã Margaret Barber. Ella era compañera de otra misionera inglesa y estaban en la China.
Ela era a companheira de uma outra missionária inglesa e estava na China. Y ellas se dieron cuenta que Dios no las había llamado como mujeres al ministerio de la palabra. E elas se deram conta que Deus não havia chamado elas como obreiras no ministério da palavra. Y aunque habían muchos misioneros en la China, no habían verdaderos obreros. E ainda que houvessem muitos missionários na China, não eram verdadeiros. Y ellas comenzaron a orar. E elas começaram então a orar. Algo más de 20 o 30 años. Mais de 20 ou 30 anos. Orando para que Dios levantara una generación de hombres de la palabra. Orando para que Deus levantasse uma geração de homens da palavra. Y Dios le respondió a estas mujeres. E Deus respondeu a essas mulheres. Dios levantó el ministerio de Watchman Nee Deus levantou o ministério de Watchman Nee y de otros hermanos en China. e de outros irmãos na China. Y hasta el día de hoy, E até o dia de hoje, nosotros hemos sido beneficiados por el ministerio de la palabra de ellos. nós temos sido beneficiados pelo ministério da palavra deles. Orad, Orai. orad al Señor de la mies, Orai ao Senhor da seara, para que el Señor envíe obreros a la mies. para que o Senhor envie obreiros para a seara. Hermanos, Irmãos, oren. orem. Oren por los hermanos que les presiden. Orem por aqueles irmãos que presidem sobre vocês. Oren por los jóvenes que están en medio de ustedes. Orem pelos jovens que estão no meio de vocês. Cuando yo llegué al Evangelio, Quando eu cheguei, me acerquei ao Evangelho, vinha de una vida de uma vida atestada de pecado. cheia de pecados, Drogas, drogas, alcohol, álcool, violencia, violência, inmoralidad sexual. imoralidade sexual. Yo era el hijo que ningún padre cristiano quería tener. Eu era um filho que nenhum pai cristão queria ter. Mas mi mamá oraba. Mas a minha mãe orava, Y oraba. e orava, Y oraba. e orava. Todas las noches oraba por mí. Todas as noites ela orava por Cuando mim. llegaba borracho, Quando eu chegava bêbado, cuando llegaba drogado, quando chegava drogado, ella oraba. ela orava, Y oraba. e orava, Y oraba. e orava. Dios responde las oraciones, hermano. Deus responde às orações, irmãos. El que usted menos se imagina, hermano. Quando você menos imagina, La gracia de Dios a graça de Deus puede cambiar, pode mudar, puede usar pode usar al que para nosotros es más menospreciado. alguém que para nós é mais menosprezível. Oremos. Oremos. Dios levanta obreros. Deus levante obreiros De nuestros jóvenes, de nossos jovens, de nuestros niños, de nossas crianças, de nuestros hermanos que están viviendo ese cristianismo falso. Sácalos y levanta de obreros. nossos irmãos que estão vivendo esse cristianismo falso. Tira eles do meio dessa confusão. Hermanos, oremos. Dios oremos. es poderoso para levantar obreros. Deus é poderoso para levantar obreiros. Dios tiene misericordia de la grey. Deus tem misericórdia da sua igreja. Hermanos, Irmãos, oremos también por los que ya Dios ha levantado. oremos também por aqueles que Deus já levantou. Oremos por aquellos que están predicando la palabra. Oremos por aqueles que estão pregando a Por palavra. aquellos que el Señor está enviando. Por aqueles que o Senhor está enviando. Para que el Señor los guarde. Para que o Senhor os guarde. Para que el Señor guarde sus familias. Para que o Senhor guarde suas Para que el famílias. Señor guarde sus testimonios. Para que o Senhor guarde o testemunho Para que el deles. Señor los guarde del orgullo Para que o Senhor guarde eles do orgulho. y los use poderosamente. E use eles poderosamente. El Señor restaure el ministerio de su palabra a nuestra generación, hermano. Que o Senhor restaure o ministério da palavra nessa geração. Padre, te pedimos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has hablado por tu palabra, Señor, que tú hagas una obra poderosa y real en medio nuestro. Que tú levantes, Señor, de lo que es vil y menospreciado, de lo que es débil, Señor, hombres poderosos en tu palabra, Señor, para edificación de la iglesia. Pedimos por cada hombre, por cada joven, aún por cada niño, Señor, que tú en tu voluntad los has llamado a este glorioso ministerio, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Envía obreros, Señor, a tu seara, Señor.
Tú sabes la necesidad que hay en estos días, Señor. Y oramos a ti que eres la cabeza de la iglesia, Señor. A ti que subiste a los cielos para llenarlo todo, Señor. Que constituya, Señor, un ministerio poderoso, un ministerio vivo y un ministerio eficaz de tu palabra, Señor. Que los hombres puedan oírte, Señor. Que los hombres puedan conocerte, Señor. Que los hombres puedan seguirte, Señor. También oramos para que tú derribes todo lo falso, Señor. Todo lo inicuo, Señor. Todo lo que es engañoso, todo lo que no proviene de ti, Señor. Que saques a la luz todo ministro falso, Señor. Todo mensajero de Satanás, tú lo expongas y lo derribas, Señor. Glorifica y santifica tu nombre, Señor.